Eu não podia também deixar de falar hoje. Até estava inscrita cedo, mas fui presidir a Comissão de Direitos Humanos, perdi minha vez. Portanto, estamos aqui a esse horário. Mas eu queria lembrar algumas coisas, né, e também dar conta da diligência, porque sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e nós fomos a Curitiba pela comissão. Mas primeiro eu quero lembrar algumas coisas que o senador Lindbergh já lembrou, que é, nós estamos há mais de um mês da morte, do assassinato de Marielle. E, resultado, estão querendo chegar em 2 milicianos que foram executados semana passada. Muito simples, né? Vai dizer que foram eles, encerrou o inquérito. Eu acho que o movimento que se formou em torno de Marielle não vai permitir isso. Não pode permitir isso, né? Mas foi o que eu vi anteontem de autoridades no Rio de Janeiro. Também, os 2 anos do golpe, o senador Lindbergh falou bem, não vou tecer detalhe, mas é para a gente não esquecer. A gente tem sempre que citar essas coisas para não esquecer. E também é aniversário ontem do massacre de Eldorado de Carajás, onde dezenas de trabalhadores sem terra foram massacrados, né, lá em Eldorado, porque lutavam pela terra. Então, esses massacres têm se repetido, inclusive, nesse último ano, cresceu bastante a morte das pessoas no campo. Segundo, eu quero trazer minha solidariedade à senadora Gleice. Gleice não incitou nada, ao contrário. A fala de uma senadora aqui incitou, encorajou um movimento que a gente conhece bem, que atua nas redes sociais, a postar contra a Gleice em tom de ameaça. E aí sim, isso é grave. Porque a Gleice é uma pessoa pública que anda por aí e a gente teme pelo que possa acontecer a ela. E a gente responsabiliza essas pessoas, vamos responsabilizar. A Gleice não incitou nada. Eu acho que tem aí uma ignorância ou uma má-fé. Estão confundindo Al Jazeera com Al-Qaeda. Pode ter certeza. Muito boa, senadora. Né? Al-Qaeda, sim, é um movimento que a gente viu aí a história. Tem a xenofobia, o pessoal fala em árabe, todo mundo já associa a terrorismo. Que história é essa? É que nem a paranoia que tem aqui sobre a palavra gênero. Hoje a gente teve um embate duro lá na CCJ por causa da palavra gênero. O pessoal não quer, está na gramática, a gente aprende no 2º ano do ensino fundamental, gênero masculino. Vão revogar a gramática da língua portuguesa, por acaso, mas tem essa paranoia aqui. Então, falou em árabe, o pessoal associa a terrorismo. Al Jazeera é uma rede de TV muito grande, que está no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, ela está lá. E ela tem seus correspondentes, ela bota pessoas nos países para fazer correspondência, então não entendo essa fobia que gerou, porque aquele pronunciamento, como a própria Gleice falou, foi a mesma coisa que ela disse para as outras TVs também. Então, eu quero aqui ser solidária à companheira Gleisi Hoffmann. E eu não vi aqui ninguém fazer discurso com ameaça interna. Por exemplo, um general ameaçou intervenção se Lula não fosse preso. Claramente, eu não vi aqui os discursos de ninguém rebatendo isso. Ninguém se importou quando uma senadora aqui incitou, aliás, ela incitou lá na terra dela e repercutiu aqui, quando a caravana do presidente Lula estava passando lá no estado dela, a meter-lhe o relho ou o chicote, né? Aquilo foi uma incitação, né? Para mostrar quem é que manda no Rio Grande do Sul. Até tiro teve na caravana, e a gente agora sabe de onde eles vieram, mas na época insinuaram que tinham sido os próprios componentes da caravana, o movimento social, que tinham dado os tiros para fazer Lula de vítima. E agora foi descoberto. Demitiram até o delegado que estava conduzindo o caso, porque ele disse que tinha sido uma tentativa de homicídio. Chamaram ele de precipitado e demitiram. Demitiram assim, afastaram do caso. E aí o outro delegado que assumiu, agora saiu o resultado. Os tiros vieram de uma fazenda, de um daqueles senhores fazendeiros que estavam lá obstruindo as estradas. Ou ele ou os capangas dele deram esses tiros. Vamos ver o que vai dar esse inquérito. Mas que pelo menos isso já foi demonstrado, porque muita gente ficou pensando que foram pessoas da caravana que deram aqueles tiros. Né? E agora eu quero entrar no assunto Lula. Né? Primeiro, a diligência que fizemos foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, uma comissão, nós fomos lá em 11 senadores, eram 14, mas 3 tiveram problemas de voo.
e fomos em 11 senadores fazer a visita, fazer a diligência, né, que a gente tinha aprovado na comissão. Vai sair um relatório, porque uma diligência tem um relator, o senador Capiberibe. Na próxima semana ele vai apresentar o relatório na comissão, e eu acredito que aqui neste plenário também. Mas o que a gente pode dizer é que encontramos um Lula sereno, né, mais indignado, né, sereno, mas indignado, porque a gente sabe em que circunstância ele foi condenado. Sem prova. E Lula poderia, muita gente falou, por que não foi para uma embaixada? Lula poderia ter ido, ele esteve no Rio Grande do Sul e naquela caravana ele foi para a fronteira com o Uruguai, se encontrar com o Mujica. Lá bastava ele virar de costa para o Brasil, ele estava no Uruguai, se ele quisesse ter ido. E não faltou quem incentivasse ele a fazer isso. Mas como ele tem certeza da inocência dele, ele quer provar essa inocência. Ele não foi. Isso é um ato de coragem que não é todo mundo que tem, né? Mas, porque um julgamento, porque era até justo, legítimo que ele fugisse de um julgamento orquestrado. O julgamento do Lula foi uma orquestração, né? 12 anos e 1 mês. O Moro condenou a 9 anos. Então, qual foi a orquestração? Se deixar os 9 anos, o Lula não cumpre pena, porque tem a questão da idade, tem aí um argumento jurídico que mexe com a idade e soma lá com os anos de prisão, e ele prescreveria, ele não cumpriria a pena. Esse 1 mês fez a diferença. Olha como foi tudo planejado. 1 mês, se ele tivesse botado só os 12 anos, também o Lula não cumpriria a pena, mas eles botaram 12 anos e 1 mês, os 3 combinados. Teve um que disse que nem leu o processo, tinha formado o voto dele ali na hora, ouvindo os seus colegas. Isso é falta de respeito com a defesa, que trabalha, que queima a pestana para elaborar um processo, para apresentar num tribunal que não se dá o trabalho de ler. E aconteceu a mesma coisa agora. Os recursos não foram lidos, eles disseram, nem leram, porque já tinham opinião formada, não querem nem saber o que a defesa está dizendo. Então, e as pessoas ainda querem dizer que isso é um processo comum, que é um processo normal. Nós visitamos a carceragem, não foi só o Lula, nós visitamos outros presos que estão lá, alguns não estavam presentes ou estavam no banheiro, não sei, mas vimos as condições que são dentro de uma prisão, a gente pode dizer que são razoáveis, né? No Lula, a gente sabe também que o problema não é a prisão, é o isolamento, não é o espaço físico, é o isolamento que ele se encontra. E hoje negaram ao Esquivel, foi negado ao Prêmio Nobel da Paz a visita ao Lula. Isso vai ter notícia no mundo inteiro. Esse país está envergonhando o mundo, né? E a gente aqui que fica assistindo essas coisas que esse país faz. Mas Curitiba está virando mesmo uma república, né? Botaram esse nome e está virando uma república, Curitiba. Ela está tendo o seu próprio Código Penal, está fazendo as suas próprias leis, daqui a pouco tem a sua própria Constituição. Então, é muito sério isso. E queremos dizer que a pergunta cretina que a gente ouviu de muita gente, quem pagou? Nós pagamos as nossas contas, nós combinamos isso. Não é que não pudesse, não, porque quem vai em missão oficial tem direito à passagem. Mas a gente fez questão de pagar nossas passagens, mas as perguntas cretinas que apareciam para a gente eram essas. Como já disse, o relatório será apresentado na próxima semana, a gente vai ter a oportunidade de debater lá na Comissão de Direitos Humanos. Mas eu queria falar do triplex, que é o responsável pela prisão de Lula. O MTST fez um gol de placa, ocupou o triplex. Ocupou como um protesto, porque Lula dizia que se for meu, eu dou para o sem-teto, pode ocupar. E eles foram lá e ocuparam. Mas o que eles descobriram é que, se a gente usar isso, e aí é importante usar para o mundo, aquele apartamento não é o apartamento que a Globo montou, que a Globo mostrou. O apartamento da Globo deve ser virtual, ela criou para fazer a novela que ela certamente vai fazer sobre a Lava Jato. Aquele apartamento não existe que a Globo mostrou. O apartamento que o MTST mostrou é completamente diferente. Onde é que está 1 milhão de reforma ali?
Então, isso dá para anular, inclusive, essa condenação. É preciso que se trabalhe isso com muito afinco, porque aquelas fotos, cadê o elevador? Cadê a cozinha de ouro que tinha sido colocada lá? Porque para fazer uma reforma de mais de R$1 milhão, devia ter ouro nas torneiras, alguma coisa assim. Lá não tem nada, lá não tem nada. Então, foi uma grande mentira montada, um apartamento virtual. A Record até apagou a reportagem que ela fez, que acho que copiou da Globo o apartamento, já apagou a reportagem que fez, porque o apartamento é virtual. O apartamento real é aquele que o MTST mostrou, um fogãozinho vagabundo, umas pias muito comuns. Como são apartamentos de cooperativa? Aquele prédio é de cooperativas. Apartamentos de cooperativas são coisas simples para a gente, classe média baixa, morar. E aí, fazem isso e motivam uma condenação de 12 anos e um mês de um apartamento que não existe. Porque o que foi mostrado... E aí a gente compreende por que o Moro nunca permitiu a defesa entrar no apartamento. Porque a defesa não ia ver o que ele dizia que tinha naquele apartamento. Então, aliás, negou muita coisa à defesa. Negou entrar no apartamento, né? Negou ouvir testemunhas, inclusive o Tacla Duran, que tem muito a dizer, aquele senhor, se ofereceu para depor, ele nunca aceitou o depoimento dele, porque ele complica, inclusive, a vida dele, próprio Moro, e da mulher dele. A defesa pediu, tudo que a defesa pedia, acesso, era negado, porque tinha a disposição de condenar Lula. Aliás, o juiz da instrução é o mesmo do julgamento. É outra aberração que todo mundo está questionando no mundo. Os juristas do mundo inteiro estão questionando isso. Mais de 70 testemunhas foram ouvidas, só 3 incriminaram o Lula, entre elas o porteiro. É claro que o porteiro ia dizer que era do Lula, porque todo dia saía matéria da Globo dizendo que o apartamento era do Lula, ele devia ler nos jornais e ele testemunhou que era do Lula, porque o Lula foi lá uma vez, mas ele testemunhou. E o Léo Pinheiro, que foi para a masmorra. Durante 3 vezes de depoimento, 3 depoimentos, ele inocentou o Lula. Aí botou ele na masmorra, condenou a 26 anos, e aí ele foi oferecer delação premiada e incriminou o Lula para baixar a pena dele para 2 anos e 6 meses. Essa é que é a verdade desse processo. Não tem prova, as provas que tem lá, tudo é matéria da Globo que vira documento num processo. Isso é um absurdo. Né? Era assim, era a dobradinha Moro, Globo e Moro, que se diz no Nordeste, o repentista diz que um dá o mote e o outro faz a rima. Então era isso, a Globo dava o mote, o Moro fazia a rima e montou um processo fraudulento que a gente mais cedo ou mais tarde vai provar. E eu acho que aquela ocupação do MTST é o começo do fio da meada, de mostrar que aquele apartamento que a Globo mostrou é uma montagem, é o apartamento virtual que ela vai usar na novela dela. Não é o apartamento que foi mostrado, que existe lá no Guarujá. E quero, por último, falar das pesquisas. Pesquisa da Vox Populi, mas da Folha também, que está aí mostrando os números, que, para desespero da elite brasileira, da direita, o Lula não cai. Continua sendo líder absoluto, ganha em todos os cenários. Mas a da Vox Populi é que mostra a pesquisa por região, não sei se a Folha fez isso, e mostra que o Lula ganha até no sul, está na frente até no sul do relho e do chicote e dos tiros na caravana. Ele está na frente na região. Né? E, pasmem, tem uma pergunta muito significativa. A pergunta é: sua vida melhorou, piorou ou ficou igual depois da deposição da presidenta Dilma? E as respostas: melhorou só 4%. E a gente sabe quem é esses 4%. A elite da elite da elite. 4% diz que a vida melhorou. Que piorou varia de 40% a 81%. E sabe onde foi a maior resposta que a vida piorou? Não foi no meu Nordeste, não. Foi no Sul, maravilha. O Sul do relho e do chicote
e dos ovos podres que jogavam na caravana do presidente Lula. Foi lá que disseram, 81% das pessoas disseram que a vida piorou. É muito sério isso, é preciso estudar. Não sei, eu estava dizendo hoje, se não conseguirem liquidar o Lula, acho que a elite brasileira vai cortar os pulsos, os próprios pulsos. Porque tudo que fez e não conseguir derrubar esse homem, ele fica cada dia mais forte. Não é brincadeira. Por último mesmo, eu quero falar do julgamento de ontem do senador Aécio Neves. Foi tornado réu depois de muito tempo, mas eu não me iludo que ele vai ser julgado algum dia, porque os crimes dos tucanos tudo prescreve. Não tem um, olha que foi julgado, que já prescreveu de Serra, de Alckmin. A mesma delação que diz que deu dinheiro para o PT, deu dinheiro para o PSDB. Aí para o PT é propina, para o PSDB foi só caixa 2, aí volta para o TRR. Esse mesmo tribunal que condena o pessoal do PT, que condena Lula, é o mesmo que diz que é caixa 2 não é crime, né? Nunca vi ninguém cumprindo pena por caixa 2. Então o senador Aécio vai ser a mesma coisa. Eu fiquei estarrecida com alguns ministros lá dizer que indícios. Meu Deus, aquela gravação e aquelas malas são só indícios? Eu pensei que fossem provas. Mas não, são indícios. Então não se iludam as pessoas que pensam que agora vai ter a justiça é para todos, a lei é para todos. Não é não, continua não sendo. Só a lei é para alguns. Principalmente quando se quer eliminar essas pessoas. A não ser que tenham escolhido o senador Aécio para jogar os leões, para dar satisfação para a sociedade, porque o mundo inteiro está estarrecido com essa história desses 2 pesos e 2 medidas. Pode ser que tenham escolhido o senador Aécio para jogar os leões. Ele não tem mesmo mais muito a perder. Para salvar o restante, pode ser que vão apressar o julgamento dele, mas eu duvido muito. Estou pagando para ver, estou apostando, inclusive. Então, era isso, presidente, que eu queria falar para registrar a nossa ida a Porto Alegre, repetindo, a nossas custas. A Porto Alegre não, a Curitiba, que a especulação é grande. E também explicar, porque tem gente que disse, teve uma matéria maliciosa hoje, aí que a gente fez manobra ou fraudou a lista dos senadores visitantes. Primeiro, nós éramos 14, 3 não puderam ir por conta de voo. Então, a gente tinha 3 lá que não poderiam entrar pela ordem da juíza, mas eu acho até que a Polícia Federal deixaria, porque receberam a gente muito bem, pela ordem da juíza, porque eles não faziam parte estavam na lista, mas não faziam parte da Comissão de Direitos Humanos. E a senadora Lídice disse hoje muito sério, muita verdade. Desde quando, para se ir numa comitiva, de uma diligência aprovada, precisa estar na comissão? Basta que tenha sido aprovado seu nome na comissão, e os nomes foram aprovados. Mesmo assim, nós fizemos aquilo que é regimental. A gente substituiu alguns senadores da comissão, botando o nome dos que estavam lá, porque eles já estavam lá em Curitiba. A gente substituiu, a gente podia ter substituído pelos faltosos, que dava a mesma coisa, faltaram 3, tinham 3 lá, que não eram da comissão, mas estavam na lista. Então, nós substituímos, porque é prerrogativa da liderança dos partidos, indicar membro da comissão, botar e tirar. Então, o bloco da senadora Lídice, o senador Randolfo, fez um expediente, substituindo, saindo, colocando a senadora Lídice. E nós fizemos também um expediente, tirando alguns senadores, senadora Ângela, senador Jorge Viana, e colocando os outros 2 que estavam lá conosco, Humberto Costa, e nem lembro quem é o outro, mas não tem nada de ilegal, nem de imoral, nem de manobra, nem de fraude. Mas teve jornalista aí que fez uma matéria dizendo que a gente tinha como que fraudado o regimento interno do Senado para garantir a presença, a visita desses senadores ao Lula. Então, é muita pobreza de jornalismo, infelizmente, nesse país. Muito obrigada.